Quais são as suas intenções com a minha filha? Seria intenção ou intenção? Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar as diferenças entre intenção com C cedilha e intenção com S. Você sabe qual é a diferença entre eles? Não? Então continua aqui para a gente descobrir junto. Bom, intenção com C cedilha está relacionada àquilo que se pretende fazer ou alcançar. Então está relacionada a plano, planejamento, objetivo, propósito, intuito. Por exemplo, tenho intenção de fazer intercâmbio neste ano. Não tenho intenção de casar tão cedo. Qual é a sua intenção com a minha filha? Então aqui nós vemos que intenção tem significado de plano, objetivo, propósito e por aí vai. Inclusive podemos substituir intenção por uma dessas palavras perfeitamente. Tenho o intuito de fazer intercâmbio neste ano. Não tenho o intuito de casar tão cedo. Qual é o seu objetivo com a minha filha? Intenção é a forma singular, enquanto que intenções é a forma plural. Então faz singular em ão e plural em ões. E o plural também é bastante utilizado. Inclusive, algumas construções são mais comuns no plural do que no singular. Por exemplo, qual é a sua intenção com a minha filha? Que não é tão comum quanto quais são as suas intenções com a minha filha. Aqui temos o singular em ão e o plural em ões. No caso aqui, o plural é até mais usado do que o singular. É importante destacar que intenção vem do latim intentio. E significa tensão, mas aqui refere-se a uma tensão de vontade. Inclusive, esse termo tensão é usado, por exemplo, quando você quer falar que duas pessoas querem se envolver romanticamente ou intimamente. Então, é comum falar que há uma tensão entre ambos, porque eles sentem alguma coisa um pelo outro. Então, tensão aqui está relacionada a essa vontade, a esse desejo assim, mais abstrato, mais relacionado à emoção, a algum propósito, algum desejo do coração. E aqui vai uma diquinha bem interessante. Intenção tem a mesma terminação de coração, que por sua vez relaciona-se a essa vontade, a esse desejo do coração. Então é só lembrar, intenção com C cedilha remete a coração com C cedilha, que remete aí a essa tensão, só que no sentido de desejo do coração, de vontade, de propósito, objetivo, que está ali no seu coraçãozinho que você quer realizar. É importante destacar também que o substantivo intenção dá origem ao verbo intencionar, que está aí relacionado a esse sentido de vontade, de desejo do coração. Então, por exemplo, não intenciono investir nessa área. Eu não tenho vontade, desejo de investir nessa área. Não é um uso tão comum, mas existe essa palavra. E agora vamos para o termo intenção com S. Intenção com S significa aumento na força ou intensidade de algo. Então, por exemplo, haverá intenção do calor nos próximos dias. A intenção das chuvas pode causar enchentes. Após a intenção da dor, o paciente foi levado ao hospital. Então, nós temos a intenção significando aumento na força, intensidade de algo. Inclusive, poderia perfeitamente ser substituído por um desses termos. Por exemplo, haverá aumento na intensidade do calor nos próximos dias. O aumento na intensidade das chuvas pode causar enchentes. Após aumento na intensidade da dor, o paciente foi levado ao hospital. E é importante destacar que intenção vem da palavra intention, em latim, e remete à tensão. Só que diferente do intenção com C cedilha, aqui trata-se de uma tensão, mas no sentido físico mesmo, a força bruta, a intensidade bruta de algo. Então fica aí a dica, intenção com S remete à palavra latina intensio, que significa tensão de algo, só que a tensão de fato, remete então à força bruta, à intensidade de fato de algo. E o substantivo intenção também dá origem a um verbo, ao verbo intensar, e aí tem esse sentido de força, intensidade. Por exemplo, intensar o barulho, mas claro que é uma palavra muito pouco utilizada. Normalmente nós utilizamos outras palavras, como intensificar o barulho, por exemplo. E agora vamos para o exercício. Vamos à dose do remédio com a de minimizar a da dor. Proporcionar uma boa recuperação ao senhor.
Agora preencha os campos em branco com cada uma das palavras em negrito abaixo. Intensar com S, intenciono com C, intenção com S e intenção com C cedilha. Pause o vídeo e responda. Então vamos às respostas. Na primeira parte nós temos: vamos à dose do remédio. Aqui nós vemos que se trata de um médico ou alguém da área da saúde, né, aumentando a dose do remédio de alguém que está com dor. Então aqui nessa primeira parte nós temos o sentido que de intensificar, de aumentar a dose do remédio. Então remete à intensidade de fato de algo. Então quando remete à intensidade de fato, nós temos o que? Né? Intensar com S. Então vamos intensar a dose do remédio, intensificar a dose do remédio. Na segunda parte nós temos com a de minimizar. Aqui se trata o quê? Da finalidade de minimizar a dor. Então, com o intuito ou com a finalidade, com o objetivo de minimizar a dor. Então, trata-se o quê? De uma vontade, um desejo do coração. Lembra, então? Um desejo do coração remete a quê? Intenção com C cedilha. Então, essa é a palavra correta para encaixar aí, com a intenção de minimizar a dor. Na próxima parte, nós temos de minimizar a da dor. Então, nós temos, assim como no primeiro caso de intensar com S, o sentido de intensidade, né? A intensidade, a força bruta da dor. E quando a gente fala da força bruta, né? Nós estamos falando o quê? Da tensão de fato, né? A tensão bruta ali de algo. Então, nós temos que usar intenção com S, minimizar a intenção da dor. Na última parte, nós temos proporcionar uma boa recuperação ao Senhor. Aqui, assim como no segundo caso, né, da intenção com C cedilha, nós temos o sentido que relacionado ao desejo de proporcionar algo a alguém, né, o desejo, a vontade de ajudar o próximo, né, de ajudar a recuperação do Senhor que está com dor. Então, quando a gente fala de um desejo, uma vontade do coração, remete ao quê? A intenção com C cedilha. Só que aqui não trata-se do uso de um substantivo, trata-se do uso do verbo. E qual que é o verbo derivado do substantivo intenção com C cedilha? Intencionar com C. Por motivos aí de grafia e tudo mais, não vamos usar C cedilha, mas C normal. Então, aí nós temos a forma intenciono, porque é a forma do verbo adequada neste caso. Então, intenciono proporcionar uma boa recuperação ao Senhor. E o texto ficou da seguinte forma: vamos intensar a dose do remédio com a intenção de minimizar a intenção da dor. Intenciono proporcionar uma boa recuperação ao Senhor. E agora vamos retomar um pouco o que vimos. Nós vimos as diferenças entre intenção com C cedilha e intenção com S. Intenção com C cedilha tem a ver com propósito, intuito, objetivo. Por exemplo, não foi a minha intenção te magoar. E intenção com S tem a ver com aumento da força ou intensidade bruta de algo. Então, por exemplo, houve intenção do calor nesses últimos dias. E é claro, é importante não se esquecer da origem das palavras e dos macetezinhos para ajudar a lembrar a grafia de cada uma. Então, intenção com C cedilha vem da palavra latina intentio, que remete à atenção, só que atenção no sentido de vontade, né? Desejo do coração. E intenção com S origina-se da palavra intentio em latim, que remete à tensão também, só que a tensão no sentido de força bruta, intensidade bruta de algo. E, lembrar dos macetezinhos, intenção com C cedilha, remete a coração com C cedilha, e remete ao que? A vontade, a desejo do coração. E intenção com S remete à própria grafia original da palavra latina intensio, que tem a ver com a tensão de fato, a força, a intensidade bruta de algo. E é isso por hoje. Gostou? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir o nosso material de estudos pelo link na descrição deste vídeo. Então nos vemos nos próximos vídeos e bons estudos!